Meus amados irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Lucas 18, a partir do versículo 9. Diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Muito obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Toma seu assento. Amados, continuando aqui, capítulo 18 de Lucas. Esta noite está proposta essa parábola do fariseu e do publicano. Aqui é um severo ensinamento de Jesus sobre humildade e graça. Ela confronta a falsa religiosidade, mostrando que Deus justifica quem reconhece a sua necessidade de perdão, não quem confia na própria justiça e despreza os outros. A parábola do fariseu e do publicano é uma das passagens mais claras sobre humildade diante de Deus e a verdadeira justiça. A parábola da viúva importuna, ela ensina-nos a perseverar na oração. É o que nós estudamos 2 terça-feira passada. E a do fariseu e do publicano, ela nos adverte contra a justiça própria em nossas orações. A oração daquela viúva mostra como convém orar. Esta, como não devemos orar. Um contraste entre essas duas parábolas. Aqui são 2 personagens: o fariseu e o publicano. Ambos vão ao templo a orar. Iniciativa boa de ir ao templo a orar, mas suas atitudes são completamente diferentes. O fariseu, quem era o fariseu? O termo fariseu, ele deriva do verbo hebraico parash, que significa dividir ou separar. Portanto, os fariseus, eles eram um povo separado. Os fariseus eram um grupo religioso e político muito influente no judaísmo da época de Jesus. Eles se destacavam pelo rigoroso cumprimento da lei de Moisés e das tradições orais, mas frequentemente entrava em conflito com Jesus por
priorizar regras externas em vez de transformação interior e da misericórdia. Então é este grupo. E os publicanos? Publicano na Bíblia, os publicanos eram os judeus. Só que esses judeus, eles eram contratados pelo Império Romano para cobrar impostos e taxa da própria população. Por trabalharem para o governo, e eles tinham o Império Romano como um governo invasor, e frequentemente extorquirem o povo para enriquecer, eles eram profundamente odiados e considerados traidores da própria nação. Então os publicanos eram odiados pelos os judeus. Todos eles estavam a serviço, mas eles não tinham nenhuma comunhão profunda com eles. Mas Jesus, ele tinha os publicanos não nessa regra, nessa conta que tinha os fariseus. Se nós olharmos aqui em Lucas, no capítulo 5 e versículo 27, a Bíblia vai dizer assim: depois disso saiu e viu quem? Um publicano, e chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E o fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Aí vem a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse: não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E aqui ele chamou Levi, que nós sabemos que era Mateus, para compor o quadro apostólico. Então a visão de Jesus não era a mesma dos fariseus com os publicanos. Nós vimos também o Senhor entrando na casa de Zaqueu, que era um publicano, e hospedou na casa dele. Também trouxe salvação, e ele disse que ele era filho de Abraão. Então havia esse conflito entre eles. O que confiava em si mesmo, crendo que eram justos. Isso era a visão do fariseu. A justiça própria, ela é a doença da raça humana, de toda a família de Adão. Todos os filhos dele sofrem desse mal, desde o mais elevado em honra até o mais simples. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade. Isso é do ser humano, já vem desde do jardim. Se nós voltarmos aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, nós vamos ver o homem tentando auto-justificar. Provérbio, capítulo 20 e o versículo 6. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O homem pode até pregoar que é bom, mas vem a complemento do versículo com essa interrogação. Voltamos aqui em Deuteronômio, capítulo 9. De Deuteronômio, nós vamos ver capítulo 9 e o versículo 4 diz assim:
Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fale no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. O que o Senhor estava dizendo aqui? Que o povo estava tomando posse da terra, não era por mérito deles, não era por bondade do ser humano, mas era pela bondade de Deus. E Jesus fala isso: que bom só é Deus. O jovem, nós vamos estudar ainda em Lucas capítulo 18, sobre aquele jovem que chamou Jesus de bom, e Jesus disse: há um bom que é Deus. No Salmo 115 e verso 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, porque amor da tua benignidade e da tua verdade. Então, que o salmista reconhece que o homem não é bom, bom é o Senhor. Não atribuir esse título a nós, mas a Deus. E o povo de Israel, eles vão herdar ali a terra nova, ou seja, ser restaurado no governo milenial, não é por bondade deles, mas pela bondade do Senhor. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 36 e versículo 22. Diz: portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde vós fostes. Então a restauração não é porque o povo fizeste algo, não, é porque Deus, Ele é bom e Ele é misericordioso. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos aqui, o homem tentando alcançar salvação por si mesmo, em Romanos capítulo 10, versículo 3, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, nós, por mais justo que sejamos, jamais alcançaríamos a salvação. A salvação não é por mérito nosso, é pela bondade de Deus. Não é pela nossa justiça, mas pela justiça do Senhor nosso Deus. E Paulo finaliza sobre isso, escrevendo a Tito no capítulo 3, e o versículo 5, ele diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo o que? A sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, não tem mérito humano ao querer alcançar a salvação de si mesmo, é pela bondade do Senhor. Aqui lança por terra este auto-reconhecimento do fariseu. Então, se um fariseu e o outro era publicano, desde o dia em que Caim e Abel levaram as suas ofertas ao Senhor, uma mistura de bom e de mal entre aqueles que prestam culto a Deus. Há alguns que Deus aceita, outros que Deus rejeita. O fariseu diz: este se gloria no que ele é. Ele se gloria no que ele é, não como os demais homens. O que acontece aqui? Ele orgulha-se no que faz. O que ele diz? Jejum 2 vezes na semana. Ele praticava o jejum 2 vezes na semana, só que todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia que ele estava jejuando. Ele fazia questão que o povo visse que ele estava jejuando. A recomendação de Jesus foi o contrário. Jesus disse que
levantar, vem a higienização e simplesmente entre ele e Deus. Não precisa alarme, não precisa trocar a trombeta que está jejuando. E ele diz que jejuava 2 vezes na semana. Segundo algumas tradições, que era segunda e quarta-feira é que eles jejuavam. Já tem alguém ainda jejuando pelo menos uma vez no dia? Ele praticava 2 vezes, mas fazia questão que alguém visse. Aqui já lançava, portanto, todo o propósito. E o jejum é algo particular entre você e Deus. Até porque jejum, já falei isso aqui inúmeras vezes, jejum não muda a Deus. Jejum muda a nós. Jejum nos traz aquebrantamento a nós, não a Deus. E o jejum é algo que ele é feito e apresentado diante do Senhor. Você é um propósito seu com Deus. E Deus é que vai aceitar ver você mais aquebrantado, pode trazer a resposta ao seu tempo. E ele gabava-se de dar os dízimos. Eles eram fiéis, neste particular, ao Senhor. Mas o fariseu orava consigo mesmo, desta maneira, dizendo que, está aqui no versículo 11, que nós lemos, que diz, estava de pé e disse, eu dou graça, ó Deus, te dou graça, porque não sou como os demais homens. Aí ele discrimina, aqui fala dos adjetivos dos demais homens, que eles eram roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda ele se comparava com aquele publicano. O defeito flagrante desta oração é que não mostra qualquer reconhecimento de pecado e de necessidade. Ele não tem nenhum reconhecimento. É como se não preciso de nada, não necessito de nada. Não há coisa alguma de confissão dele. Ele não confessa nada, nem de culpa, nem de falta, e nem da necessidade de misericórdia e da graça. Ele não relata nada disso na sua oração. Não é realmente oração. Oração não é isso. Não é mais do que um orgulho ou uma orgulhosa declaração dos que os seus postos, méritos que finda com a insinuação contra um irmão. Ele, em sua justiça, por comparação com outro, ele se exalta. O foco da oração dele não é Deus. E se nossa oração, o foco não for Deus, não tem nenhum sentido, porque a oração é nós conversarmos com Deus e também ouvir Deus. Não pode ser um monólogo, só eu falando. Eu preciso ouvir Deus. É um diálogo, é uma conversa, é uma comunicação com o Senhor nosso Deus. Ele aqui, ele não está apresentando o Deus. O foco da oração dele aqui não é Deus, mas sua própria virtude. Ele auto-justificando diante de Deus. Coitado do publicano. A oração do publicano foi, em todos os pontos, contrária à do fariseu. Primeiro, foi uma petição, uma súplica. Segundo, foi uma oração pessoal. Pediu em favor da sua própria alma. Terceiro, foi humilde. O publicano confessou-se pecador. Ele reconheceu que ele é um pecador. E nós precisamos reconhecer que somos pecadores, só que somos remidos.
mas pecamos. João disse, olha, se aquele que disser que não peca, já está pecando. Então, ele reconheceu que era um pecador. Quarto, foi uma oração que reconhecia a grande necessidade de misericórdia. Aleluia. Quinto, a oração do publicano saiu do íntimo do seu coração. Ele estava derramando ali na presença do Senhor e bateu no peito, que era um costume da época, sentindo muito mais do que podia exprimir por palavras. Deus não o desprezou. Por que Deus não o desprezou? Vamos encontrar a resposta. Voltamos nos Salmos. Salmo de número 51. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o quê? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração contrito e aquebrantado. É isso que diante da nossa oração é o que nós devemos nos prostrar diante do Senhor, com o coração contrito, não como o fariseu, com uma arrogância, com uma sua própria justiça. Quando ele diz, tem misericórdia de mim, pecador. Publicano, sendo judeu, não tinha em mente a mera misericórdia, mas o propiciatório. Ele estava lembrando do propiciatório. Ele estava lembrando daquele que adentrava uma vez por ano para interceder pelo povo. Voltamos aqui no livro do Êxodo, capítulo 25. Capítulo 25 e o versículo 17. E também farás um propiciatório de ouro puro, em seu comprimento será 2 côvados, e em meio a sua largura de 1 côvado e meio. Ele voltou aqui a esse propiciatório, que era onde era ofertado o sacrifício, levado o sangue, para interceder pelo povo. Ali, se nós observarmos, Levítico, capítulo 16, ele vai dizer isso, capítulo 16, e o versículo 13 e 14, ele diz assim, 13 e 14, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E tomarás do sangue do novilho, e com seu dedo espargirás sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com seu dedo. Ele estava lembrando aqui, era da misericórdia, era quando alguém, o sumo sacerdote, adentrava e fazia intercessão pelo povo, e ele saía dali. Então ali o Senhor havia perdoado o povo, e ele estava exatamente nesse propósito. Porque quando nós olhamos aqui em Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 5, diz: e sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ele estava lembrando desse sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Jesus não tinha sido o cordeiro sacrificado ainda, estava próximo, mas ele lembrou do sacrifício que era feito em prol do homem, e Deus perdoava.
e ele entrou exatamente no templo para orar, para buscar exatamente o perdão da parte do Senhor nosso Deus. Foi como se orasse: ó Deus, se o propósito dele era favorável e benigno para com ele, mesmo quando olhas para o sangue espargido ali, as escrituras não reconhecem o perdão divino a não ser pelo sacrifício. Então, quando era feito o sacrifício, eles alcançavam anistia. Alguém fazia isso no lugar do outro. No Romanos, Paulo ensinando sobre isso, Romanos 3:25, ele vai dizer o seguinte: ao qual Deus propôs para a propiciação, de que forma agora? Pela fé, em que? No seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, diante cometido sobre a paciência de Deus. O que Paulo estava dizendo aqui? Que a justificação, ela só acontece através do sacrifício do Senhor Jesus. Através do sacrifício vicário dele, é que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Foi por ele que nós fomos purificados, justificados diante do Senhor. E Mateus, ali na transição da Páscoa para a ceia do Senhor, nós vemos Jesus falando sobre isso. Aqui em Mateus 26:28, diz: porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito, para quê? Para a remissão dos pecados. Então, somente através do sacrifício do Senhor é que nós alcançamos o pecado. E o publicano, ele lembrou do que era a figura, do que era a sombra, e agora em Cristo Jesus, a realidade deste sacrifício. Não mais necessário aquele sacrifício do Antigo Testamento, de alguém interceder uma vez por ano. Agora nós temos acesso ao Senhor, ao trono da graça. Nós entramos e o Senhor nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus declara aqui algo surpreendente para os seus ouvintes. O que ele diz? Está aqui no versículo 14, que nós lemos: e digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o publicano e não o fariseu, recebeu a aprovação divina. E Jesus encerra aqui essa parábola com um princípio fundamental. E qual que é o princípio fundamental que Jesus ele encerra aqui? É quando ele diz: porque todo que se exalta será o quê? Humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então Jesus encerra com esse princípio. O publicano não apresenta méritos e nem obras para se defender. Ele depende exclusivamente da misericórdia de Deus. E aqui nós encontramos aqui o perigo da autossuficiência espiritual, ou da alta confiança espiritual. O problema do fariseu não é jejuar ou dizimar. Essas práticas eram boas. O problema é confiar nelas como base de sua aceitação diante de Deus. O problema é alguém confiar naquilo que faz para o Senhor como base da sua aceitação diante de Deus. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Eu sou fiel. Isso não é a base para se justificar diante de Deus. A religiosidade sem humildade pode produzir orgulho espiritual. Aqui é onde está o perigo.
Porque quando a religiosidade, se não tiver humildade, ela vai produzir um orgulho espiritual. E é isso, a pessoa se acha superior aos outros. Ele se auto-justifica e condena aos outros. Boas obras não pode ser a base de nossa aceitação diante de Deus. Quando a religião se torna motivo de superioridade, ela perde o seu propósito, que não é esse. Por quê? O que agrada a Deus é a humildade. A humildade, ela agrada a Deus. A parábola ensina que Deus vê o coração. Deus vê o coração. A humildade não consiste em pensar mal de si mesmo, mas em reconhecer a verdade sobre nossa condição diante de Deus. Esse reconhecimento é nós que precisamos ter, saber como é que nós estamos diante de Deus. O fariseu apresentou suas obras e sua religiosidade. O publicano reconheceu seu pecado e pediu misericórdia. Que contraste, né? Essa parábola nos ensina que a verdadeira justificação diante de Deus vem pela humildade e pelo reconhecimento da nossa fragilidade e não pelas nossas obras ou por comparação com os outros. Não é dessa maneira que viemos justificar diante de Deus. Precisamos termos o auto-reconhecimento quando nós adentrarmos a presença de Deus. O que Deus, Ele quer nos ver é nos humilharmos diante dEle, porque Ele é Senhor e nós somos servos. E não temos que questionar Deus, porque Ele é Senhor e nós somos criaturas, somos servos e precisamos dEle. Quem somos nós sem Deus? Nada. Então precisamos dEle. E aqui Ele deixa essa parábola como essa lição para nós, que ela nos ensina que a verdadeira justificação diante de Deus vem pela humildade e pelo reconhecimento da nossa fragilidade, porque estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a pecar, e nós precisamos nos debruçar aos pés do Senhor, pedindo misericórdia e perdão. Então por isso que Jesus disse que aquele homem, ele saiu justificado para a sua casa, porque ele se humilhou, ele reconheceu que ele precisava de Deus. Então estes dois deixa esse exemplo para nós de como não devemos fazer, e tenhamos o cuidado, amado, com o orgulho espiritual. Não se estribe nisso. Quanto mais simples podemos ser diante de Deus, mais alcançamos a sua misericórdia. Que é fácil às vezes terceirizar, né? Aconteceu isso comigo por causa de fulano. Sempre a síndrome lá do Éden. Quando procurou, quem foi? Porque você errou, por causa da mulher que tu me deste. Quando procurou a mulher, por causa da serpente. Tendência de terceirizar. Não terceirize. A responsabilidade é de cada um de nós prestarmos conta diante de Deus dos nossos atos, dos nossos feitos diante do Senhor. E o que nós como igreja precisamos? Sim, agora precisamos da intercessão uns pelos outros. O carregar a carga um dos outros é exatamente isso, a intercessão. Ele está nos ajudando
Porque se todo mundo tivesse a mesma fé, era fácil demais, não é verdade? Mas vai ter alguém que tem a fé vacilante e vai precisar de intercessão, de ajuda. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Continue falando aos nossos corações.